Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã, você já conhece e eu estou aqui de novo para te explicar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Agora eu vou começar a falar com vocês sobre fatoração de expressões algébricas. Vem comigo, o que é fatorar? Fatorar a gente já vem fazendo, a gente fez em mínimo múltiplo comum, a gente fez em MDC, a gente fez fatoração em raiz, em potência, a gente já faz a fatoração há algum tempo. Só que agora no fato das expressões numéricas, a gente quer de novo fazer o quê? Fatorar uma expressão é escrevê-la na forma de um produto. Então eu quero pegar uma expressão, uma soma, uma subtração e escrevê-la na forma de um produto. Certo? Por quê? Porque futuramente eu talvez possa simplificá-la e é essa a ideia que a gente vai levar. Tá bom. Mas o que é uma expressão mesmo? Uma expressão algébrica, vamos lembrar, expressões algébricas são expressões que possuem partes numéricas e partes literais. Olha aqui, 3x2y mais 2xyz, uma expressão algébrica, parte numérica com parte literal, tranquilo. x2 mais 2x mais 1, expressão algébrica, parte numérica e parte literal, tem tudo, beleza? Agora olha que interessante, eu posso escrever essa expressão aqui, como forma de um produto, xy vezes 3x mais 2z. Olha essa aqui, eu posso escrever toda essa expressão como x mais 1 vezes x mais 1. Talvez você não consiga fazer isso ainda, mas é o que eu vou te ensinar. Presta atenção, essas expressões aqui, em preto, elas estão na forma fatorada. E como que a gente faz para fatorar? Vou te ensinar o primeiro caso de fatoração, que é o fator comum em evidência. O que eu usei aqui, para fazer essa fatoração. Nesse caso, a gente faz o seguinte, a gente vai usar esse fator comum em evidência quando eu tiver um fator na expressão que ele aparece em todos os termos. Então, eu tenho que procurar um fator, certo? Que aparece em todos os termos. Um fator que aparece em todos os termos. Tudo bem? Quando eu achar esse fator, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar esse fator. Depois que eu isolar esse fator, eu vou dividir cada termo pelo fator. E depois que eu fizer isso, eu vou multiplicar o primeiro passo pelo segundo. Beleza? Tranquilo? Mais ou menos isso. Vamos seguir a nossa ideia e vamos fazer um exemplo. Olha só, 3x2y2, 6x3y, 9x2y3. Me ajuda aqui. Você consegue perceber algum fator comum? Alguma coisa que está repetindo ali em todos? Eu já consegui. Veja só, primeiro, quem repete? O 3, aqui é 3, o 6 é 2 vezes 3, você tem que prestar atenção nisso, e o 9 é 3 vezes 3, você tem que prestar atenção nisso também. Além disso, eu tenho o x ao quadrado que repete aqui, o x3 que repete aqui e o x2 que repete aqui. Mas quem é comum? É o x2, por quê? x3 é x2 vezes x e x2 aqui de novo. E além disso, eu tenho o último que é o y, que também está se repetindo, y, y e y. Na hora de fazer essa expressão, na hora de procurar o fator comum, para facilitar para você, você vai pensar o seguinte. Eu vou pegar os fatores numéricos, que se repetem, e os fatores com as letras, eu vou pegar os que aparecem com menor expoente. Qual é o menor expoente do x que apareceu aqui? x2. Qual é o menor expoente do y que apareceu aqui? y. Então, olha o que eu vou fazer. O meu fator comum, ele vai ser isso aqui, 3x ao quadrado y. Pronto, isolei ele, igual manda aqui o primeiro passo, isolei o fator comum. Beleza, agora o que eu falei para você para a gente fazer? Para a gente dividir esse fator comum por cada um desses termos, certo? Para eu ir fazendo essa divisão, para eu encontrar o termo restante que tem aqui. Olha só, vou pegar aqui o 3x2y2 e vou fazer aqui 3x2y2 dividido por 3x2y. Repara o que vai acontecer. Vou cancelar 3 com 3, x2 com x2 e y2 com y. Sobrou só o que aqui? Um y. Tá bom. Vou fazer a mesma coisa aqui, 6x3y dividido por 3x2y. O que eu faço? 6 dividido por 3, sobra 2. x3 e x2, eu vou cancelar os expoentes. x3 menos x2 aqui do expoente vai ficar só um x1 em cima. O y com y cancelou. Beleza? Mais um, o último. Eu tenho aqui,
9x2y3. Vou dividir de novo por 3x2y. 9 por 3, 3. x2 por x2, cancela o x2, não sobra nenhum x. y3 com y vai sobrar aí um y2. Beleza até aqui? Então o que eu fiz? Fiz o segundo passo, dividir cada termo pelo fator comum. Beleza? Tá bom, e agora eu multiplico o primeiro pelo segundo. Como que é essa multiplicação? Eu pego esses termos que sobraram aqui, ó, e coloco aqui, ó. Aqui o primeiro termo era positivo, coloco o y. Aqui é um mais, repito o mais, coloco o 2x. Repito o menos e coloco quem? O 3y2. Beleza? Não, professor, achei confuso, achei difícil. Não, calma. Olha o que você pode fazer. Se esse termo aqui é o fator comum, olha para esse primeiro e esse aqui. O que está faltando que tem aqui e não tem aqui? Um y, porque aqui tinha 2, ó. Então, o que você vai colocar aqui? Um y. Você não precisa bem preocupar em fazer essa divisão. Você consegue só no olho perceber. Aqui está faltando um y em relação aqui. Aqui, ó, e aqui, o que está faltando? Ó, o 6, aqui era 3. De 3 para virar 6, falta um 2. De x2 para virar x3, falta um x. O y já tem, não precisa preocupar com ele. Olha no último. Aqui tem um 9, aqui já tem um 3. Para chegar em 3, falta um 3. O x2 está aqui e está aqui, então não precisa dele. O y3 já tem o y, está faltando só um y2. Então, se você conseguir fazer esse complemento, você consegue fazer sem preocupar com essas divisões. Agora, o que eu quero que você perceba é o seguinte. Essa expressão inteira aqui de cima, ela é igual à de baixo. Igualzinha, é a mesma coisa. Se você fizer o chuveirinho aqui, ó, que é a distributiva, você vai retornar para essa primeira ideia. Não, mas para que eu fiz isso tudo? Por enquanto, é só por fatorar. Mas no futuro, você vai acabar precisando simplificar essas expressões. Cortar a expressão de cima com a expressão de baixo. E aí, quando você for simplificar, você só pode simplificar se estiver na forma fatorada. Beleza? Um outro tipo de fator comum é quando eu tenho um fator comum por agrupamento. O que é isso? Não tem um termo que repete em todas, não tem esse termo, mas tem partes que se repetem e é aí que a gente vai focar. Então, quando temos fatores comuns em partes diferentes da expressão, neste caso, fatoramos parte a parte, repetindo o processo anterior. Que processo anterior? Esse aqui que eu já mostrei para vocês. Então, olha só, vamos ver um exemplo de novo. Se você bater o olho aqui, você pode até achar que tem algum termo que repete em tudo, mas não tem. O x, ele não repete neste último, o 2 não repete nesse, o y não repete nesses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar parte por parte. Exemplo aqui, ó. Vou focar nessa primeira parte aqui e depois eu vou focar nessa segunda parte aqui. Pensa comigo, nessa primeira parte, você consegue ali ver um termo que está repetindo? Quem está repetindo aqui e quem está repetindo aqui? O x. Então, eu coloco aqui, ó, x em evidência, certo? O x que está repetindo aqui. Vou colocar ele aqui mais embaixo, só para ficar mais espalhado aqui, que não precisa ficar tão junto. O x está repetindo aqui, beleza? E aí eu coloco ele isolado, igual a gente aprendeu. Pronto, isolei o x. Agora, usando aquele processo um pouco mais rápido que eu te mostrei. Aqui tem um x, aqui tem um x2. O que está faltando para virar x2? Um x. Você coloca um x aqui. Olha aqui, aqui tem 2x e aqui tem só o x. O que está faltando para isso ficar igual aqui? Um 2. Acabou. Professor, não consigo fazer assim. Não tem problema. Se você não consegue fazer assim, você vai fazer o processo que eu te ensinei. Pega o x2, divide por x. Quando você dividir, você vai ver que você encontrou só o x. Pega o segundo caso aqui, ó, o 2x. Divide por x também. Você vai ver que você vai encontrar só o 2. E por aí vai. Beleza? Essa parte que você ainda não mexeu, você coloca um mais e segue o baile. Repara aqui agora, tem um fator comum aqui? Tem um fator comum aqui? Olha bem. Percebeu? Aqui, ó, tem o y que está repetindo e tem também um 2 que está repetindo. Então, eu vou pôr quem em evidência? 2y. Agora, pensa comigo. 2y para virar 2xy, falta o x. 2y para virar 4y, está faltando quem? O 2. Pronto, finalizamos esse. Não fiz a divisão, mas se você quiser, faz a divisão como manda aqui o segundo passo. Beleza? Agora pensa comigo. Bate o olho nessa expressão, por favor. Dá uma olhadinha nela ali. Dá uma olhada. Você está vendo alguma coisa que está comum?
Você está vendo alguma coisa que tem aqui e tem aqui também? Eu espero que você esteja vendo isso aqui, ó, x mais 2 e x mais 2. De novo, está repetindo. E aí o que eu faço? Eu vou repetir o processo. Como que eu vou repetir o processo? Eu pego quem está repetindo. Quem está repetindo aqui? Quem está repetindo aqui? X mais 2. Pronto, isolei ele. E aí o que eu faço? Eu vou multiplicar ele por quem está sobrando. Quem sobrou nessa primeira parte? O x. Quem sobrou nessa segunda parte? O 2y. Então pronto, você fez aqui, ó, uma fatoração por agrupamento. Esse termo todo aqui, ó, esse produto, é igual a essa expressão, só que aqui está na forma de um produto, está na forma fatorada. Beleza? Bom, então te ensinei aqui um primeiro caso de fatoração e você vai continuar estudando para aprender todos. No mais, faz bastante exercício, faz bastante atividade que você vai conseguir fixar bem essa ideia. Beleza? Valeu pela atenção e a gente se encontra na próxima aula. Falou!